E agora também com o pessoal que nos assiste de casa, aqueles que quiserem colocar um copo de água, uma jarra, para que possa ser fluidificado durante o evangelho, é bem-vindo. Bom, o tema hoje é: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Eu quero lembrar de uma passagem bíblica que está em Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Eram irmãs de Lázaro, né, inclusive. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta nos chama a muitas reflexões, né? Veja, Marta tem um estilo de vida hiperativo e caótico. Nós estamos aqui numa segunda-feira, um bom dia para nós refletirmos, né, a dinâmica da nossa rotina diária. Quantas vezes, a exemplo de Marta, nós nos anestesiamos com muitas programações, agendas lotadas, compromissos e afazeres diários e, simultaneamente, nos perdemos em muitas distrações. Aliás, é interessante que, inclusive nas redes sociais ou no próprio celular, muitos aparelhos já permitem isso, e você recebe uma notificação no final ou no começo da semana, dependendo da forma como se programa, de quanto tempo você ficou no celular ou nas redes sociais. A gente acha que foi só uns minutinhos, né? Mas a gente toma um choque quando a gente recebe o relatório. Às vezes nós dispomos 1, 2, 3 horas do nosso dia e não percebemos tais distrações. Tempo este que poderia estar sendo utilizado com propósitos. Então, às vezes, a gente está com uma agenda repleta de afazeres, mas será que não estamos vazios de propósitos? Fica a reflexão. Veja que Jesus não censura o trabalho de Marta. Ele, que amou tanto o trabalho no lar de Nazaré, nem sugere substituí-lo por pura passividade contemplativa. Não se trata disso. Até porque em Mateus, capítulo 9, versículo 37, tem a seguinte passagem: a seara é grande e são poucos os trabalhadores, e nós, os trabalhadores de última hora. Veja que Jesus nos lembra a importância de estarmos vigilantes com a existência de muitas coisas. Porém, só uma é necessária. Assumimos compromissos espirituais para esta reencarnação, a fim de crescermos em valores morais. E é importante que a gente rememore e frise isso. Porque nas ilusões, na fantasia do dia a dia, a gente acaba colocando como essencial aquilo que aqueles que passaram pelo leito da morte realmente não se lembram daquilo que eles colocaram atenção e toda a dedicação da vida, de fato, ser importante. Normalmente, que as pessoas, quando chegam no leito da morte, elas falam, as pessoas que trabalham na área da saúde, que acabam vivenciando isso mais de perto, é que elas dizem que elas queriam ter tido mais tempo. Mais tempo para colocar o pé no mar, mais tempo para brincar com o filho ou com o neto,
Mais tempo para tomar aquele cafezinho, comer um bolinho com o vizinho. Mais tempo para fazer uma visita fraterna. Mais tempo para estudar os valores divinos, o que acontece após a morte. Existe vida? Para onde vamos? E são essas coisas que no leito da morte nós vamos refletir. Então que a gente não espere chegar o dia. Sabemos que a vida continua, que a única coisa que permanece é a vida. Porém, esta reencarnação, que todos nós estamos tendo privilégio, existem filas para reencarnar, então que a gente possa usar o nosso tempo a fim de crescermos em valores morais. É claro que podemos crescer materialmente. Isso não é pecado. É a forma como a gente emprega os bens materiais, se é só para interesse próprio, só para a luxúria, só para os nossos caprichos, para as nossas vaidades, ou se a gente coloca os bens materiais a serviço do progresso e da evolução, nos tornando úteis à sociedade na proporção das nossas capacidades. Será que nós temos feito isso? Ou será que nós somos aqueles que separamos as esmolas, as roupas que nem a gente usaria mais, porque não tem mais condições, aquele sapato que está parado 10 anos, mas a gente sempre acha que vai usar, mas aí quando ele já está descolando, tem mais como? Ah, esse aqui vai para doação. Ah, essa moeda aqui eu vou doar. E muitas vezes nos sentimos extremamente caridosos. Então, o Livro dos Espíritos, na questão 713, nos recorda que os gozos materiais têm limites traçados no termo do necessário. E aí, necessário, nós tentamos trazer para a subjetividade, para justificar os nossos excessos. A gente sempre vai dizer que os nossos excessos são necessários. Ah, não, mas eu preciso mesmo daquela bolsa. Aquela bolsa é fundamental, aquela roupa. Eu preciso ter 20 casas, eu preciso ter 3 carros. A gente vai justificando as nossas necessidades, né? Mas lá no fundo, se a gente lembrar que tudo está registrado na lei da nossa consciência, a gente fizer realmente um reexame com coragem moral, a gente vai ver que nós estamos cada vez mais nos apegando a coisas que não irão com a gente. Elas ficarão. Então, mas pelos vossos excessos chegais até o aborrecimento, e com isso vos punis a vós mesmos. Quantos de nós estamos escravos de um excesso de trabalho por conta dessas necessidades artificiais que nós criamos? Então, às vezes, a gente tem um celular que é útil, mas como lançou um novo e está todo mundo tendo, para que a gente se sinta parte do grupo, poderoso, próspero, a gente precisa ter. Como assim eu vou ficar com um carro que já está 7 anos desatualizado, eu preciso trocar por um novo? Então, a gente vai criando necessidades e reduzindo o nosso tempo de qualidade com os nossos filhos, com nossos netos, com a família, com o cônjuge, com uma irmã, com o irmão, com o pai, com uma mãe, porque a gente não tem mais tempo. A gente justifica que nós não temos tempo. E lembremos que a maior concessão divina é o tempo. Este não volta. E conclui: o homem que procura nos excessos de toda espécie um refinamento dos gozos, coloca-se abaixo dos animais, porque estes sabem limitar-se à satisfação de suas necessidades. Ou seja, a gente subtrai uma razão clara, o discernimento, e vivemos aquém dos animais espiritualmente, porque os animais, eles só buscam na natureza aquilo do que lhes é necessário. Eles não caçam e guardam em algum lugar para daqui 10 dias. Vamos encher a geladeira de coisa. Não. Quando ele está com fome, ele vai atrás da caça. E às vezes ele leva 3, 4, 5 dias para conseguir caçar. Aliás, se a gente pensar na oração do Pai Nosso, né?
o pão nosso de cada dia. A gente pede a Deus que nos dê o trabalho, porque o pão não é para Deus a gente estar em casa assistindo televisão e o pão chegar. É que nos dê a força e a coragem do trabalho. Então, cada um de nós possui suas próprias tarefas. No entanto, todos estamos na terra por uma única razão. Somos os filhos pródigos, né? Aqueles que nós nos distanciamos da casa do Pai por livre vontade, e será também por livre-arbítrio, livre vontade, que nós faremos o caminho de volta. Todos nós faremos. Cada um no seu tempo. Porque esse Deus é tão amoroso, tão bondoso e tão misericordioso, que Ele não nos força a nada. Ele respeita o tempo de cada um de nós. Então, nós esquecemos temporariamente as nossas condições divinas, como filhos de Deus. E nos afastamos de nossa própria essência, das leis divinas e de Deus. As doenças, os infortúnios, as mazelas que nós vivemos é por escolha nossa, por incrível que pareça. Somos nós que escolhemos o lugar que nós estamos. Justamente por vivermos em desarmonia com as leis instituídas pelo Pai. E nós, rebeldes, queremos viver a nossa forma, no nosso jeito, no nosso tempo e controlar as coisas ao nosso modo. Ficamos tão obcecados em gozar os prazeres humanos. Então, veja quantas vezes, gente, a gente fala que trabalha em função da família, não é assim? Não, eu não fico com meus filhos, acabo que meus filhos ficam o dia inteiro com terceiras pessoas, porque hoje, né, homem e mulher precisam sair para trabalhar. E aí a gente justifica que não tem tempo mais para nada, para conquistar um patrimônio, para dar oportunidades e conforto. Mas o que a gente vê muito é que quando existe, por exemplo, uma dissolução de um casamento, as pessoas brigam por aquele patrimônio que elas disseram que elas estavam lutando juntas pela família. Entende como não faz muito sentido? Quantos irmãos viraram inimigos brigando por conta da herança? Então, a gente precisa refletir. Nós estamos exaustos, cansados, fadigados, no limite, vazios em função do nosso orgulho e do nosso egoísmo, do nosso apego. O hedonismo significa a procura prioritária do prazer, a divinização do prazer como se fosse a finalidade mais importante, se não a única da vida. Bom, é a cara da gente hoje, né? A gente só quer fazer o que a gente gosta. Cansou, termina, relacionamento está difícil, troca. As coisas estão ficando tão superficiais que a gente, se não for dentro do nosso gosto, das nossas vontades, a gente pega a bola e não brinco mais. Não tenho mais paciência para nada. Melhor coisa é viver sozinho. Quantas pessoas falam isso? Não, Deus me não quero filho. Filho dá trabalho. Nossa, para quê? Para que casar? Meu Deus, é só problema. E a gente vai esquecendo quais foram os nossos compromissos espirituais de estarmos aqui. A gente não veio para passear. Passear é muito bom, faz parte da vida, os prazeres também, usarmos com moderação, com equilíbrio, com temperança. Mas nós não viemos a passeio, nós viemos a trabalho. Né? Santo Agostinho dizia o seguinte: corres bem, mas fora do caminho. O que adianta eu querer ir lá para o Acre e eu estou correndo lá para o Rio Grande do Sul? Eu chegarei no Acre? Chegarei? São José Maria Escrivá, ele diz o seguinte: é muito perigoso deixar-se dominar pela lei do gosto. Então, quantas vezes nós nos tornamos caprichosos em mínimas coisas? A comida, eu não como isso, eu não gosto daquilo. Cada vez mais a gente está ficando extremamente exigente, né? Começa, todo mundo vai comer, passa mal por coisas, alimentos, inclusive, naturais, como o ovo, vamos dar um exemplo. E é tanto uma briga, uma época é bom, aí outra época é muito ruim. Depois é bom de novo, depois é outra.
E a gente vai entrando, quanto a gente perde muito tempo, inclusive, só pensando nisso, né? Comida, bebida, vive para isso, sexo, ou seja, desde que seja para o meu benefício, para o meu prazer pessoal, tá ótimo. Não serve mais, troca de parceiro. Esse aqui já cansou, já deu, né? Televisão, então a gente fica lá no controle, às vezes passa o dia todo. Computador, celular, estudos, ficamos caprichosos. Isso aqui eu não gosto de estudar, isso aqui eu não vou estudar. Ah, esse livro dos espíritos é difícil, é chato, eu não faço o menor esforço. Relacionamentos com os parentes, esse parente aqui eu já não quero nem ver. É tóxico. Agora é na moda, né? Tóxico. Como se a gente fosse, né? A gente só não se questiona se a gente é tóxico, né? Uma vez a Yara falou uma coisa que agora eu sempre penso nisso. Como que é conviver com você? Isso me chocou bastante, gente. Porque eu nunca tinha parado e feito essa reflexão. Como é conviver comigo? E eu cheguei à conclusão que é extremamente desafiante. E assim alimentamos o nosso egoísmo e a nossa superficialidade. Na pergunta 674, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? No Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: o trabalho é uma lei da natureza. Bom, toda a natureza trabalha, né? É incansável. E por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e seus prazeres. Quantas das nossas necessidades são reais e quantas são artificiais? Quantos são produtos dos nossos caprichos e vaidades? Quantas das nossas justificativas baseiam-se em erros a serviço da ilusão e da fantasia de que são acertos? A gente acredita que está certo e a gente justifica e ainda briga com os outros achando que somos os donos da razão. E buscamos aliados ainda, né? Quantas vezes buscamos aliados a fim de justificar a nossa falta de tempo para o que é essencial, enquanto corremos atrás do que é artificial e ilusório? Mãe, hoje eu não posso passar aí, estou sem tempo. Não, pai, hoje eu não posso te levar no médico, eu estou sem tempo. Filha, hoje eu não posso te dar atenção, estou cansada. Ah, amor, hoje não vai dar não para a gente jantar juntos, não tem como, tenho trabalho para fazer. E assim a gente vai indo e o tempo vai passando. Só devemos entender por trabalho, senão as ocupações materiais? Não. O espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Então, estudar, um estudo edificante é trabalho? Para as leis divinas? Sim. Brincar com os filhos é trabalho? Sim, né? Se toda ocupação útil, a gente está formando o caráter de uma criança. A criança aprende brincando, é necessário para ela, para elaborar a vida. Preparar uma refeição com carinho, com afeto, é trabalho? É uma ocupação útil? Sim, porque tudo depende da intenção que a gente coloca. Se a gente faz algo com amor, com sentimento, abençoando, é ocupação útil, gente. Os afazeres do lar, também. Agora, se a gente faz com raiva, reclamando, lastimando, a gente vai fazer do mesmo jeito, mas não vai aproveitar a nosso serviço. Enviar uma mensagem fraterna é uma ocupação útil? Sim. Praticar escutativa na fila do banco, ao invés de ficar plantando desesperança, reclamando. Vai lá, pratica escutativa, leva uma palavra de luz para alguém que esteja precisando, meditar, orar, uma terapia. A gente não está perdendo tempo, a gente está ganhando, a gente está investindo em saúde mental, emocional. Assim como a atividade física, também uma alimentação o mais natural possível é cuidar do físico, desse corpo que nos foi emprestado. Um voluntariado, visita fraterna, autodomínio, olhar para dentro da gente, renovar as emoções, os sentimentos, reforma íntima, leitura edificante, assistir uma palestra. Faz parte de ocupação útil. Então, quem quiser seguir a Cristo tem que renunciar à vida fácil, à porta larga. Não tem outro caminho.
É para todos nós. Não se pode entrar no reino de Deus sem um empenho esforçado. O reino dos céus, diz Cristo, é arrebatado à força, e são os violentos, não são os agressivos. Os violentos, aqueles que lutam energeticamente consigo mesmos, que o conquistam. Mateus, capítulo 11, versículo 12. Não é lutar com os outros, é lutar contra os nossos caprichos, a nossa vaidade, o nosso orgulho, tudo aquilo que ainda nos leva à queda moral. Nunca é por ter se dado ou sacrificado que um homem se esvazia, mas por ter se poupado. Olha que lindo. Francisco Fausto. Nunca é por ter se dado ou sacrificado que um homem se esvazia, mas por ter se poupado. É aquele que enterrou o seu talento para devolver ao Senhor. A parábola dos talentos, né? Aquele que guarda, eu vou guardar, ele não multiplica, ele não usa a serviço. Quantos de nós fazemos isso? Guardamos os nossos talentos. Acreditamos que preguiçoso é apenas aquele que fica ocioso, não é assim? Que tem tempo de sobra, que não utiliza o tempo para servir, mas a verdade é que muitas vezes a gente não percebe que a preguiça, considerada um pecado capital, ela está enraizada em todos nós de forma muito sutil, né? Num pano de fundo. E justamente para não fazermos os verdadeiros enfrentamentos que a vida nos pede, elas podem estar revestidas de boa vontade, muitas ocupações e até agitação. Então, aquela pessoa que está sempre correndo, você pensa, nessa aí não tem como ser preguiçosa. Muitas vezes, esse excesso de afazeres é justamente para não enfrentar aquilo que de fato ela precisa, inclusive a própria consciência. Ocupar o dia com diversas tarefas, agitado pela correria, pode ser um grande álibi da preguiça. Então, Jesus disse-lhe, um homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, enviou o seu servo para dizer aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Começavam todos, uma, a excusar-se. Somos nós. Quantas vezes Deus nos chamou? Está aqui, ó. A ceia está pronta. E a gente não tem tempo. Porque esse homem da parábola que Jesus fala é Deus. Então, a gente evita maiores compromissos de amor porque não queremos complicações. Evitamos responsabilidades que nos renovam intimamente porque estamos sempre sem tempo. O não posso, na maior parte das vezes, significa simplesmente um não quero. Porque a gente arruma tempo para o que a gente quer, né? É incrível. Não é assim? Eu falo que eu não tenho tempo para um monte de coisa. Mas para as coisas que eu quero, de verdade, eu arrumo um tempo. Nem que eu acordo 1 hora mais cedo, vou dormir 1 hora mais tarde. A gente dá um jeito. Se Deus nos enviou Jesus para servir de exemplo moral, é porque todos devemos usá-lo como referência de trabalho. Claro, a gente não vai chegar à altura de Jesus nesta reencarnação. A gente não tem ainda capacidade evolutiva. Mas, se nós já não pudéssemos dar os primeiros passos, não faria menor sentido Deus mandar Jesus para a Terra. Para nos deixar uma cartilha. É aqui que você tem que seguir. Então, se é aqui que a gente tem que seguir, a gente tem condições de dar passo a passo, hoje. Porque nós só temos o agora. Madre Teresa dizia que aprendamos juntos a descobrir que estamos na Terra a fim de trabalhar por um mundo melhor. E não para tirar férias e gozar das coisas que oferece. Como se fossem nossas por direito, ao invés de concessão divina, em detrimento da tarefa que abraçamos. Veja que muitas vezes, quantas vezes tem gente desempregada? Quantas vezes alguém está num trabalho que não lhe agrada? Mas a gente precisa refletir se a gente não está colocando o retorno financeiro acima da disposição de servir, do progresso. Então, se a gente está desempregado, vamos ser voluntário, vamos fazer o melhor. Sabe por quê? Às vezes você vai ser voluntário, mas eu vou cortar a grama de uma pessoa
pessoa tem condições, para que eu vou cortar de graça? Às vezes você vai fazer um serviço tão bem feito que aquela pessoa, se não te contratar, ela vai te indicar para alguém. Você vai lavar o banheiro de um lugar? Ah, eu não lavo o banheiro. E às vezes você, aquela pessoa que, opa, olha que pessoa gentil, que pessoa educada, prestativa, vai te ajudar. As pessoas que ela conhece, vai indicar. Se você está num trabalho, faça o seu melhor, ofereça o seu melhor. Porque a gente começou com a frase de André Luiz. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Na hora certa, que você tiver aprendido, que tiver que aprender naquele lugar, o ciclo se encerra com gratidão e você pode dar o próximo passo. Então, uma outra máscara que se utiliza para disfarçar a preguiça é a ordem, não a virtuosa, porque a ordem é uma virtude. Mas a ordem é viciada, aquela que é intocável, inflexível, que a gente não muda a nossa agenda, que a gente fica bravo se alguma coisa sai do lugar, algum compromisso. Né? Então, a ordem virtuosa é aquela que a gente se organiza para que possa cumprir bem os afazeres e, sobretudo, que ela abre espaço para aquilo que é valioso, não para ela, mas pela ordem de Deus. Então, a preguiça também usa uma máscara que a gente usa muito, né? Que é a do cansaço. Ah, estou cansada. Né? E a gente não percebe que muitas vezes esse cansaço, existe o cansaço real, daquele que realmente serviu, mas a maioria de nós sofre de um cansaço originado no afrouxamento moral. Então, é a fadiga da alma, quando a gente não cumpre as nossas tarefas com amor, quando a gente espera só pelo retorno material, quando a gente acha que nunca o que a gente ganha é o suficiente, que a gente sempre dá mais do que ganha. Quando a gente trabalha de forma automática, na má vontade, lastimando, reclamando, maldizendo. E Francisco Faus diz que é mais fácil encontrar agitados entre os preguiçosos que entre os diligentes. Paradoxalmente, a diligência está, num certo sentido, mais perto do devagar e a preguiça mais perto do depressa. Vocês imaginavam isso? Para mim foi um tapa na cara. Então, o remédio de cada vício é sempre uma virtude. Não vai dar tempo de falar tudo, mas lembrar que a diligência vem do latim diligere, que significa amar. O diligente é aquele que ama. Então, a preguiça é contrária ao amor, às leis divinas e a Deus. Quem é laborioso aproveita o tempo, faz o que deve e está no que faz, não por rotina, nem para ocupar as horas. O nosso século, escreve Jacques Leclerc, orgulha-se de ser o da vida intensa. E essa vida intensa não é senão uma vida agitada, porque o sinal do nosso século é a corrida. E as mais belas descobertas de que se orgulha não são as descobertas da sabedoria, mas da velocidade. E a nossa vida só é propriamente humana se nela há calma, vagar, sem que isso signifique que deva ser ociosa. Acumular corridas e mais corridas não é acumular montanhas, mas ventos. E para finalizar, Madre Teresa nos lembra que a boa nova é que, embora intenso trabalho nos aguarde, é possível encontrar nesse mesmo trabalho a satisfação, a alegria e o alimento de que carecemos, desde que não nos rebelemos contra as leis da vida, que determinaram para nós o roteiro a seguir. O roteiro são as próprias leis divinas. Ao nos dedicarmos ao labor e aos deveres com amor, sem nos insurgirmos contra as leis supremas da vida, nem tampouco nos deixarmos levar por cobranças e angústias advindas de nossas limitações, veremos como o próprio trabalho se converte na alegria do trabalhador. Então, que a gente possa lembrar que o trabalho não é só o remunerado financeiramente, que toda ocupação útil é trabalho, que nós possamos colocar alegria, encontrar alegria no dever cumprido de forma diligente, que coloca amor no servir, nesse servir a progresso, da luz, da evolução, e que a gente possa fazer parte, e que nós possamos ir para casa hoje reflexivos,
Quem somos nós? Maria, que aprecia e dedica seu tempo àquilo que é essencial, aquilo que Jesus falou, que existem muitas coisas, mas existe uma única coisa que é importante. E que nós possamos lembrar que o que é importante é crescer nos valores morais, e só há uma forma, por intermédio do Evangelho e de Jesus Cristo. Só há um caminho, uma verdade e uma vida. Ou, se nós estamos como Marta, correndo, atrás de tantos afazeres, mas vazios de propósito. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela bendita oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos em teu nome, com os nossos corações abertos. Nos ensina, Pai, a sair do intelecto, dos nossos caprichos, das nossas necessidades artificiais, que em nada preenche a nossa alma, que quando a gente conquista uma, a gente já está pensando na próxima, e na próxima, e na próxima. Nos auxilie, querido irmão, a desenvolvermos a coragem moral para fazer os enfrentamentos necessários à nossa alma, à nossa própria evolução. Nos ensina, assim como Maria, a colocarmos a nossa atenção, a nossa diligência no que de fato é importante e que possamos aprender por meio do trabalho, de toda a ocupação útil, a alegria de servir. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Graças a Deus. Uma excelente semana a todos. Gratidão, vão em paz.